filósofo Immanuel Kant escreveu, em 1784, um pequeno texto chamado Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? Nele, buscou definir o que significava viver uma época iluminada pela razão. O esclarecimento para Kant é o processo pelo qual o ser humano deixa de viver um estado de minoridade intelectual e passa a pensar por conta própria, guiado pela razão e não apenas pela autoridade dos outros. Essa ideia se tornou um marco para a compreensão moderna e para a compreensão do iluminismo europeu. Kant começa sua explicação definindo o que ele chama de menoridade. Segundo ele, a menoridade não é falta de inteligência, mas a incapacidade de usar a própria razão, sem a direção de outra pessoa. Isso acontece quando alguém se acostuma a obedecer cegamente a autoridades como líderes políticos, religiosos ou tradições culturais, sem questionar se aquilo realmente faz sentido. A menoridade é, portanto, uma dependência intelectual. O esclarecimento, então, seria justamente a saída desse estado de menoridade. Para Kant, isso exige coragem de usar a própria razão e pensar de forma autônoma. É nesse sentido que ele usa a famosa frase em latim, sapere aude, que significa ouse saber ou tenha coragem de pensar por si mesmo. O esclarecimento não é apenas um processo individual, mas também social, pois uma sociedade esclarecida é aquela em que os indivíduos conseguem se posicionar criticamente diante das normas, das instituições e do poder. Entretanto, Kant reconhece que nem sempre é fácil alcançar o esclarecimento. Muitas pessoas preferem permanecer na menoridade porque é mais confortável deixar que outras pensem por elas. Além disso, autoridades políticas e religiosas muitas vezes incentivam essa dependência, já que é mais fácil governar pessoas que não questionam. Por isso, o esclarecimento é um processo gradual, que depende tanto da disposição dos indivíduos, quanto da liberdade concedida pela sociedade para que se possa pensar e se expressar. Um ponto central do texto é a distinção entre o uso público e o uso privado da razão. O uso público da razão, segundo Kant, ocorre quando alguém desempenha uma função dentro de uma instituição, como um padre, um soldado ou um funcionário, e precisa seguir regras. Já o uso público da razão é o exercício do pensamento crítico como cidadão, escrevendo, debatendo e expondo ideias em público. Para Kant, o esclarecimento só é possível se houver liberdade para esse público da razão, pois ele é quem faz a humanidade avançar intelectualmente. Portanto, quando Kant fala em esclarecimento, ele não está apenas descrevendo um fenômeno histórico do século XVIII, mas propondo um ideal que continua atual. O esclarecimento é chamado para que cada pessoa se liberte da preguiça e da covardia de depender do pensamento alheio. É o convite a pensar de forma autônoma, a questionar e a usar a razão como guia da vida. Em resumo, o esclarecimento é a coragem de ser livre no pensamento, e essa coragem é o que permite o verdadeiro progresso humano.